Olá, aqui estou eu, solitário nesta sessão de entrevistas. Eu imaginava que isso aconteceria, me preparei para essa situação. Afinal, quem está me assistindo em outro dia, né, gravados, assistindo pelo canal nosso no YouTube, hoje é uma terça-feira de carnaval. Eu tentei ao máximo encaixar alguém para ser entrevistado nas terças-feiras de carnaval, na terça de carnaval. Ninguém topou, o que também foi super compreensível. A gente tem aqui, na verdade, algumas reservas, algumas entrevistas gravadas para situações de repente, se algum entrevistado falta ou tem algum problema de conexão. Mas eu fiquei pensando ontem, na verdade, antes de ontem, falei, eu vou aproveitar para fazer na semana, no dia de carnaval, uma entrevista comigo mesmo, né? Haja ousadia, mas na verdade foi também um pouco a pedidos, né? Algumas pessoas me perguntaram: bom, está sendo ótimo essas entrevistas, Marcelo, quando que alguém vai te entrevistar? E falei: olha, eu não me vejo, né, fazendo uma dinâmica de entrevistas, ao contrário, eu quero treinar ao máximo, poder fazer essa dinâmica de entrevistas de forma que as pessoas possam poder falar das suas vidas e eu simplesmente ouvir, coisa que é muito raro em mim, geralmente eu tenho muito hábito de falar muito. Então eu falei, vou aproveitar essa terça de carnaval para falar muito e sozinho, né? E tentando fazer disso uma certa brincadeira com as mesmas perguntas que eu tenho feito para as entrevistas. Bom, antes de mais nada, queria aqui oficialmente me apresentar e iniciar esse processo, né? Meu nome é Marcelo Straviz, sou um sócio da Certificadora Social, antiga Instituto Doar, uma organização que imagino você conheça, assim como também já deve me conhecer, se não for por outras entrevistas que eu fiz, algumas aulas que eu dei, ou no setor que a gente atua, no terceiro setor. Essas entrevistas começaram agora em 2024, logo no início do ano, seguirão por todo o ano, com certeza, isso é um compromisso nosso, todas as terças-feiras, faça chuva ou faça sol, sendo feriado ou não. Se rolar um outro feriado, não vai ser de novo uma entrevista comigo mesmo, mas sim alguns dos steps que a gente tem. Mas toda terça-feira, então, compromisso de entrevistar gestores do terceiro setor, gente das ONGs que a gente admira, né, que a gente gosta muito, que são reconhecidas, seja pelo próprio Prêmio Melhores ONGs, seja porque tem um selo do ar, enfim, tem uma lista enorme de gente aí já na fila para ser entrevistado. A gente já tem programação até maio, se eu não me engano, né, agendadas com as pessoas. E, bom, indo direto ao ponto das entrevistas, né, eu então queria me posicionar, como eu tenho feito as perguntas para os outros entrevistados, começando a falar sobre que organização eu represento aqui neste momento, né? Entre várias coisas que eu tenho feito, né, a que mais está me ocupando tempo neste ano, especialmente 2024, é justamente a transição entre o Instituto Doar e a Certificadora Social. Ainda que seja uma mesma empresa, na verdade não é uma mesma empresa, um outro CNPJ, inclusive, mas ainda que ela albergue da mesma forma tanto o selo do ar como o Prêmio Melhores, é um trabalho bastante grande porque envolve muita gente nova sendo contratada, novos produtos, novos serviços. Não é o momento de eu falar sobre isso aqui, é simplesmente eu fazer uma explicação rápida, então que diria que boa parte do meu tempo profissional eu tenho ocupado nessa transição e nesses dois principais produtos, né, que é o prêmio e o selo, que já neste ano vão se transformar em prêmios no plural e selos no plural, né? Mas isso, como eu disse, eu conto em outro momento, em alguma outra situação, ou talvez no finalzinho dessa fala, né? Também, seguindo a brincadeira, então, depois que se faz essa pergunta para o entrevistado, a outra pergunta que eu já entro de cabeça quando eu falo com as pessoas é para que elas vão falar da infância. E aqui vamos fazer um pouco disso, né? Uma entrevista comigo mesmo, que eu explico do porquê da entrevista, o que eu quero dizer com essas coisas. Vamos fazer uma meta-entrevista, vamos chamar assim, né? Basicamente, a ideia de a gente trazer as perguntas lá para trás, na nossa infância, todo mundo, obviamente, teve uma infância, mas quase nunca a gente fala sobre ela nos momentos profissionais, né? E toda a nossa intenção daqui da certificadora, enfim, da equipe, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, é humanizar, ainda que já sejamos bastante mais humanos que outros setores, mas humanizar ainda mais esse nosso cotidiano, podendo falar de nós mesmos, né? Sem tirar um pouco a ideia institucional, o sobrenome institucional que muitas vezes a gente tem. Muitas pessoas, até entre os entrevistados, têm uma certa dificuldade de sair, né,
tirar esse chapéu da organização que representa para falar de si mesmo. E por isso que falar da infância não tem como, né? Aí a gente cai justamente sobre quem somos, né, de onde viemos, e aí a gente consegue entender a importância e a conexão que existe entre aquela criança que a gente foi e o que somos hoje, profissionais e também, principalmente, humanos, né? Bom, a minha infância, eu poderia falar horas sobre ela, porque eu já falei horas sobre ela na terapia, com amigos próximos, então eu tenho muitas nuances para falar sobre a minha infância, mas eu queria destacar alguns elementos que eu acho que são muito importantes. Eu comecei na escola aos 7 anos, isso já é uma diferença grande em relação a outras crianças. Eu nunca entendi direito porque minha mãe fez isso, me colocou na escola antes, vou botar diretamente com 7 anos, então eu tive uma infância muito solitária até os 7. Isso gerou, acho, muitas coisas em mim, muitas diferenças, sei lá, uma coisa mais de gostar de estar sozinho, apesar de ser uma pessoa muito popular. Mas outra questão que é muito importante é que eu fui estudar num colégio de gente com muita grana, né? Eu era bolsista nessa escola, pela nossa origem, enfim, éramos espanhóis, o colégio estava começando, era o Colégio Miguel de Cervantes, que é um colégio de gente com muita grana, como eu disse, fiz grandes amigos lá, mas eu sempre lidei bastante bem até com essa situação de ser bolsista. Tinha outros bolsistas, alguns poucos, que tinham problemas, né? Eram traumas, alguns eram mais, né, tinham bullying com eles, não existia esse termo ainda, mas eu, olhando para trás e relembrando bastante bem, ao contrário, acho que eu vivi muito bem, curti muito, tinha, sim, uma certa diferença entre estar naquele maravilha, aquele oásis que era a escola, depois voltar para a casinha pobre que a gente morava, uma casa que a gente era ok, honesta, arrumadinha, enfim, mas eu lembro que, sei lá, meus amigos já tinham televisão a cores há muito mais anos do que eu, até que a gente comprou a primeira, a bicicleta que eu tinha era mais velha, enfim, coisas assim que eu lidava bem, não gerava nenhum problema. Mas eu estou contando tudo isso porque talvez uma das coisas que me fez ser um cara agradecido pelas coisas, sem querer, né? Porque não é que também... Mas eu sempre percebi, até hoje eu vivo isso, que eu gostava muito mais de usufruir do que de ter. Eu era claramente uma pessoa que usufruía das coisas. Eu não tinha, né? Meus pais não tinham um sítio, uma casa na praia, um carro grande, um helicóptero, sei lá o que seja. Mas eu usufruía dessas coisas todas por estar nesse ambiente. E eu sempre percebia que eu achava até mais legal simplesmente usufruir do que ter. Eu, desde pequeno, eu lembro de ter conversas com meus amiguinhos, assim, né? E que eles falam, não, porque meu pai tá chateado, tá bravo, porque as contas no sítio tem que ficar sábado inteiro com o caseiro vendo as contas. E eu falo assim, nossa, eu simplesmente tenho que estar na piscina, né? Então, ou seja, eu achava muito mais agradável essa vida de convidado, né, de poder usufruir dessas coisas do que tê-las. Isso até hoje é assim, eu sou muito desapegado com tudo, até hoje não tenho uma casa própria, não sinto falta dela. Gastei o que eu podia ter de economias em casa própria nas enormes viagens que eu fiz para muitos lugares e que sou muito feliz por isso, inclusive, também, né? Não tenho carro, a gente mora aqui em Barcelona, não precisa. Quando precisamos de carro para ir a algum lugar, a gente aluga e sem problema. Então, eu vejo que essa minha vida de bolsista poderia gerar essa questão do social, talvez, mas levou muito mais tempo para gerar o social, que eu vou chegar nisso já, né? Mas o que eu lembro, sim, que gerou desde o primeiro momento foi isso, né? A sensação de poder usufruir e de adorar de estar na escola. A escola virou um lugar mágico para mim, porque era literalmente um lugar colorido, cheio de coisas novas. Além de ser uma escola maravilhosa, a gente estava lá, era o primeiro ano daquela escola, os primeiros anos, então eu peguei tudo novinho, literalmente, né? Nunca usado, né? Os brinquedos, as coisas, enfim. Tenho um carinho muito grande por aquela escola e já tentei de várias formas lidar com esse giving back, né? Como é que eu posso retribuir? Já fui presidente da associação de ex-alunos lá uma época, uns 20 anos atrás. Recentemente voltei lá para visitar, porque a escola está muito diferente. Não sei nem porque eu estou falando isso agora, porque a ideia era falar da infância, né? Mas enfim, agora tento fechar o assunto. Ainda quero tentar descobrir uma forma de dar um giving back. Conseguir, estou pensando com alguns amigos também, ex-alunos como eu. Outra coisa muito legal da escola é que ela gerou amigos até hoje, né? Temos amizades até hoje, faz mais de 40 anos. E com alguns desses amigos eu estou começando a conversar a ideia de criar um fundo que a gente possa justamente garantir outros bolsistas para aquela escola, enfim. É um assunto aí que também vai virar de alguma forma. Bom, feito isso, é difícil esse papel de entrevistado e entrevistador ao mesmo tempo, né? Mas o fato é que
A pergunta que eu costumo fazer para o entrevistado, que é em relação à infância, vai gerando, então, justamente uma nuance, né? Um caminhar aí no decorrer da vida profissional, pessoal e profissional, né? Como é que a gente vai chegando nesse caminho. E aí, de novo, fazendo o papel de entrevistador para o entrevistado, eu poderia dizer, né, como acabei de falar, não foi essa vida de bolsista que me gerou a vontade de trabalhar com o terceiro setor, nem longe disso, nem sabia o que era. Eu, naquela época, mal sabia o que eu queria fazer, não tive muita ideia, até poucos meses atrás, tirando a brincadeira, mas é um fato, né? Tinha muito uma certeza de nada, mas sim eu lembro de uma situação onde eu, não como profissional, mas como doador ou voluntário, o que eu queria, o que eu quis fazer. Eu estava já com 16, 17 anos, tinha ido na USP para algum encontro desses, sei lá, de estudantes ou jovens para questões vinculadas ao meio ambiente. Isso eu estou falando de, imagina, 88, né? Não tinha nem rolado ainda a Rio em 90, né? Rio mais 20. Rio mais 20 chamava, não sei se era esse o nome, mas enfim, um grande evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1990, se eu não me engano, mas não tinha nem rolado isso ainda, pouco se falava sobre o meio ambiente. E eu lembro que tinham uns bottoms que se vendiam lá, tinha uns caras vendendo uns bottoms, e tinha um que era sobre energia nuclear, e eu lembro que eu comprei aquele bottom, era uma ilustração contra a energia nuclear, eu comprei aquele bottom, e aquela cena, eu lembro daquilo, eu falei assim, pô, que bacana, porque o cara falava, né, que, bom, comprando aquele bottom está ajudando uma ONG do meio ambiente, não sei se era o Greenpeace, eu acho que era o Greenpeace, e eu lembro que durante 2 segundos daquele momento lá, eu falei assim, pô, que bacana, estou botando aqui numa mochila, né, na minha mochila, uma coisa que eu estou ajudando alguém numa organização que eu já tinha ouvido falar, Greenpeace e tal, mas não sabia. Eu tenho algumas histórias com o Greenpeace que eu vou tentar resumi-las daqui a pouco sobre isso. Mas só para dizer que esse aí foi um momento, não como eu tenha me visto como profissional, mas como doador. Eu acho que aí foi quando eu me percebi como doador. Eu percebi também, olhando para trás, naquela época, ou olhando para trás daquela época, que sim, eu era muito voluntário para as coisas. No colégio, eu acho que essa ideia do giving back, como eu falei, de retribuir o fato de eu ser bolsista lá, me vinha naturalmente. Eu era tão agradecido daquele lugar tão mágico, maravilhoso, que eu acho que minha mãe me falava um pouco disso também, mas era um pouco um desejo meu. Tudo quanto era opção de eu ser voluntário, eu era. Trabalhar na barraca da festa junina, ser apresentador no não sei o quê, falar com ser a pessoa que ia entregar a documentação para o rei quando ia para a Espanha. Isso foi uma decisão minha, era eles que também decidiam. Eu era o cara que estava sempre envolvido com aquilo, participando, né? Era popular e também agradava as pessoas, mas eu tinha esse lado de querer agradar, de contribuir, de ajudar. Isso vinha em mim, esse desejo de ajudar, de ser voluntário nas coisas. Com essa história que eu fui do Bottom, depois aconteceram mais algumas situações, e coincidentemente sempre com o Greenpeace, que eu vou contar rapidamente, mas então, aí pula 2 anos, eu quando já vim morar na Espanha na primeira vez, né, essa é a segunda vez que eu moro na Espanha, em Barcelona especialmente, em 90 eu estava morando aqui quando aconteceu um show da Tina Turner no Estádio Olímpico, e nesse show tinha também lá dentro, vendiam também umas coisas do Greenpeace, uma blusa e tal. Eu comprei aí também já com o sentido de, enfim, ajudar, sabendo, tomando consciência de que eu estava ajudando, mas também com o desejo de usar aquela blusa para fazer uma social com a menina que estava comigo na época, para fazer como cara legal que usa a blusa do Greenpeace. Então já era de novo uma segunda situação do Greenpeace, que, enfim, depois teve outras, eu poderia falar várias, mas a minha história, então, com o Greenpeace começou muito cedo. E o salto, eu tenho que dar esse salto histórico para não ficar falando várias coisas, mas há 10 anos atrás, do nada, recebo uma ligação do Greenpeace, onde eles estão me convidando para ser conselheiro do Greenpeace no Brasil. E aí eu fiquei emocionado por lembrar dessa trajetória toda. Eu falei assim, cara, eu tenho uma história com o Greenpeace que é maior do que a minha própria trajetória como profissional de captação, né? Eu nunca me via necessariamente trabalhando no Greenpeace como profissional lá dentro, mas via como essa organização fez para mim me deu um rumo do que eu queria fazer, né? Que era uma coisa como essa que eu queria fazer. Enfim, poderia também de novo falar muito sobre isso, mas cansaria você que está me ouvindo e me vendo.
Para mim foi muito legal ter essa experiência também como conselheiro, para esse ciclo completo, né, de comprar aquele bottom lá com 15 anos e depois virar conselheiro, né, de uma organização que eu admiro tanto. Nesse meio do caminho, entre o bottom e o conselheiro, eu criei, né, um profissionalismo, né, criei uma profissão para mim, né, criei junto com outras pessoas, né, também. Eu poderia falar de outras coisas, né? Não é que eu comecei minha carreira profissional com o terceiro setor, eu comecei na iniciativa privada, passei por algumas outras frentes, também tive uma produtora de documentários, inclusive, um período curto, mas que a gente trabalhava muito com Lei Rouanet. Dessa experiência com Lei Rouanet que eu me vi capaz de trabalhar com o terceiro setor, mas enfim, mas resumindo muito, boa parte da minha carreira, mais de 25 anos, tem a ver com o terceiro setor. E, literalmente, eu acho que a gente criou uma profissão, né, no Brasil, pelo menos. Né? Não existia esse termo da captação de recursos, a gente criou a associação, a BCR, que este ano completa 25 anos, por isso que eu tenho esse número tão claro. E, ainda que hoje em dia eu não esteja diretamente relacionado com captação de recursos, tem as aulas que eu dou também nas segundas-feiras, gratuitamente. Se você não sabe, depois me acha em algum lugar para eu poder passar o link para você. Ou vá no meu site tem informação sobre isso, extravis.com.br, que é uma decisão também que eu tomei esse ano, né, de dar aula gratuitamente, porque eu já tinha feito tantas coisas, dar aula paga, aula presencial, livros publicados, mentorias, enfim, foi não. Ok, profissionalmente já não é mais isso que eu toco. Eu tenho outra frente que é a certificadora, mas eu ainda sinto esse desejo de contribuir justamente com aquelas organizações que estão começando ou não engataram ainda, estão derrapando muito no processo. Então, essa aula para mim também é um retorno às origens, né? Eu dou aulas, é engraçado pensando assim, eu dou aula hoje em dia de coisas que eu já falava 25 anos atrás, né? E eu estava cansado de falar, mas eu vejo hoje com outros ângulos como é importante falar. É importante falar da forma simplificada, da forma que organizações que estão começando, têm dificuldades, possam aprender. Isso também é um dado importante para comentar, né? Como eu não tenho aqui o perguntador, o entrevistador, eu estou criando meio que o roteiro dessa entrevista, né? Mas eu acho que é uma coisa legal de comentar, nem estava aqui na minha listinha, na minha colinha para eu falar para você, mas eu tive um enorme privilégio, uma grande vantagem de até fazer isso 26 anos, 25 anos atrás, eu não lembro exatamente. Eu acho que era lá pelo 99, 2000. Nossa, então faz... Não, é isso, exatamente. Faz 24, 23, 24 anos. Eu já tinha feito, já estava fazendo algumas consultorias para organizações grandes, né, maiores. As primeiras que me procuraram, eu procurei para trabalhar com captação de recursos, mas eu já estava, naquela época, 24 anos atrás, incomodado pelo seguinte, ou seja, eu estava dando conhecimento para organizações com grana, que elas já eram muito boas, elas só estavam melhorando a performance delas. Eu podia ficar na minha, tá tranquilo quanto a isso, estava ganhando meu dinheiro, estava fazendo o bem, né? Mas eu estava incomodado, falei assim, pô, que pena, porque as que precisam mesmo, aquelas lá da base, essas não estão conseguindo ter esse conhecimento, essa possibilidade, né? Na época eu nem cogitava dar aula também, enfim. Estou aqui pensando se isso também não tinha a ver com essa questão lá do meu privilégio de ser bolsista, né? Enfim, estou usando isso aqui uma terapia quase, mas o fato é que eu estava fazendo essa conversa, estava trocando ideias sobre isso que eu acabei de dizer, né, com um cara do Senac, num congresso que rolou em Campos do Jordão na época, e comentando isso assim, nossa, eu tenho muita vontade de poder ajudar organizações menores, mas não tem como, né? Não tem como, porque aí não pago as contas, né? Elas não têm dinheiro para me pagar. Bom, eu sei que algumas semanas depois, o Sérgio Oliveira, ele mal sabe, né, o quanto que ele contribuiu para a minha trajetória profissional em função disso. Ele me convidou, assim como para outros profissionais, para justamente um projeto que eles tinham que chamava Formatos 500, que era capacitar 500 organizações de base na cidade de São Paulo, em captação, em gestão, enfim, finanças, tinha alguns elementos lá. E eu fui o responsável por falar sobre captação de recursos. E foi genial. E por que eu digo que mudou minha vida profissional? Porque as minhas planilhas, os meus PowerPoints daquela época, as minhas apresentações, eram muito mais para mostrar como eu sabia
do que para ensinar alguma coisa para as outras pessoas, porque era justamente isso. Grandes ONGs que contratavam meu serviço para isso. Então, eu falava, minhas planilhas eram segundo Harvard, ou na pesquisa feita em Oxford, ou nos estudos que não sei o que, não estudos que mostravam que eu sabia, que eu tinha estudado, mas na prática aquilo não contribuía em nada para o desenvolvimento daquela própria organização. Quando apareceram organizações que eu tinha que formar, essas 500, né? Grupos de 30, mas eram 500, eram seminários de 100 e depois grupos de 30. Passar o dia com elas, ensinando elas o beabá de captação de recursos. Eu lembro que a primeira turma eu mantive esses slides, né? E eu falei assim, eu olhava para a cara deles, olhava para os slides e falei assim, não tem nada a ver. O que eu estou falando de Harvard aqui para essa turma que tinha líderes comunitários semi-analfabetos lá, que apesar de serem semi-analfabetos, eles tinham uma importância crucial para a região onde eles estavam, porque eles faziam, garantiam saneamento básico, brigavam com o governo, lutavam por moradia, enfim. Era um outro perfil, era o perfil que eu estava buscando no final das contas, né? Só que eu ainda tinha me relacionado com elas. E aí, então, foi muito bacana, porque aquela primeira turma, coitada, se prejudicou com isso, mas as outras turmas, né, eram 500 organizações, eram turmas de 30, são aí 30, quase 20 organizações, 20 grupos diferentes. O primeiro desses quase 20 tiveram problemas, mas os outros eu consegui. Eu refiz totalmente as minhas apresentações, os meus slides, coloquei só pouco texto e muita ilustração, exercício prático, estudei como que também a gente treina pessoas adultas, né, que era um assunto que também eu estava fazendo meio que de forma intuitiva, estudei a respeito, mudou tudo para mim. Só que o grande barato é que esses mesmos slides, não exatamente aqueles, né, porque mudaram as coisas, mas o formato deles eu utilizo até hoje. A dinâmica de dar aula com pouco texto, com mais ilustração, com símbolo, né? Essas aulas que eu dou, por exemplo, nas segundas-feiras, cada aula tem um símbolo específico. Por quê? Porque isso marca, né? Então, a ideia do símbolo, a ideia de fazer exercícios práticos entre eles, que eles possam entender, enfim, tudo isso é um esforço meu, pessoal. Eu poderia continuar falando de Harvard, que o pessoal do Senac me pagaria igual, não iam reclamar, as pessoas iam gostar do minha lab, tudo bem. Mas eu me senti na responsabilidade de fazer aquelas 500 organizações, pelo menos algumas delas pudessem virar o jogo e poder, enfim, aprender de fato captação de recursos. Então, para mim, o grande aprendizado foi lá, né? Foi o aprendizado do ensinar, né? Como é que eu ensino as pessoas com conhecimento simplificado. Essa dinâmica mantém-se até hoje, né? Eu acredito até hoje que a melhor forma de a gente aprender é a partir do simples, não do complexo, né? O complexo a gente faz isso a partir da simplicidade. Primeiro tem que ter as bases, né? Os conceitos básicos. Mas, enfim, aqui a ideia é a entrevista para falar um pouco mais da minha vida. Então, acho que esse é um outro caso importante que eu precisava dizer sobre isso. Foi do Greenpeace já. Assim, faltou falar esse período... Claro, quando as pessoas perguntam para mim sobre a minha vida profissional, eu sempre acabo destacando esse grande período, que é o principal, mais importante, né, maior, né, da minha vida, que é vinculado ao terceiro setor. Mas eu tive umas coisas no meio. Mais precisamente no começo, né? Um pouco no meio também, mas no começo principalmente. Então, como eu disse, eu não pensava que eu ia trabalhar com ONG, né? Ainda que eu tinha essa ideia na cabeça desde ter voltado da Espanha. Eu lembro, né? Quando eu voltei da Espanha, eu tinha duas palavras que eu queria. Eu tenho esse papel, eu guardei até pouco tempo atrás, deve ter sumido numa das minhas mudanças. Mas duas palavras. Uma era marketing. Eu sabia que eu queria. Eu voltei com 21 anos da Espanha, da primeira vez. E eu sabia que eu queria fazer algo com marketing e algo que tivesse a ver com o meio ambiente. De onde vinha a ideia do meio ambiente? Greenpeace? Não necessariamente. Eu trabalhei de garçom num restaurante vegetariano mais de um ano aqui em Barcelona. Né? Esse restaurante ainda existe. E aquele ambiente da comida vegetariana, e eu não era vegetariano para começar, mas aquele ambiente era muito agradável para mim. Eram pessoas interessantes, legais, os vegetarianos tinham tinha muito a ver com o meio ambiente, então as pessoas que almoçaram lá eram pessoas interessantes mesmo, né? Tive muitos contatos, muitos convívios com gente muito legal de lá. Então, claro, isso eu trouxe para cá não, para o Brasil, porque aí eu estou aqui de novo, né, em Barcelona, trouxe para o Brasil que eu, com 21 anos, eu queria fazer alguma coisa que envolvesse marketing, meio ambiente, ou as duas coisas ou uma delas. No final, consegui uma delas. Acabei focando em marketing, virei gerente de marketing de uma multinacional, a Accenture,
de forma muito rápida também. Em 3 anos eu já estava de gerente. Era muito novo, né, para o padrão dos outros gerentes, né, de outras coisas lá dentro. Mas aquele período foi muito longe de tudo, ONG, voluntariado, não tinha tempo para nada, voluntariado, ONG, meio ambiente, né? E aquilo me cansou muito. Eu achei, eu tive uma certa dificuldade, eu falei, eu quero sair daqui, quero ir para um outro lugar. Até encontrar de verdade o que eu queria, que foi anos depois do terceiro setor, eu ainda fiz outras várias tentativas. Eu fui trabalhar numa empresa que também eu era gerente, mas era uma empresa menor, muito menorzinha, mas era com mais especialidade, que era marketing direto. Isso depois me ajudou muito, mal saberia eu que isso me ajudaria depois na área de terceiro setor, com captação com indivíduos, né? Mas eu gostava de marketing direto. Foi inclusive lendo sobre marketing direto, né, estudando marketing direto num livro lá, uma bíblia sobre o assunto, que eu vi pela primeira vez a palavra fundraising. E fundraising, aquilo marcou assim. Falei, nossa, que coisa interessante, né? Porque envolve marketing, envolve ONG. Só que ficou a ideia na cabeça, ainda assim eu fui trabalhar ainda com marketing, não era exatamente o que eu pensava fazer. E teve essa empresa então que eu trabalhei, fiquei pouquíssimo tempo. Aí eu fui depois, né, de um período que eu não lembro como é que surgiu. Ah, sim, na multinacional existia, já começava a surgir produtores culturais que me procuravam como agente de marketing, eu tinha a grana do marketing para utilizar e eles começavam a explicar sobre os incentivos fiscais. Eu estou falando de 97, 96, 97, que é quando surgiu justamente o bom disso. Bom, essa experiência me fez perceber que eu queria estar no lugar deles, eu queria ser o produtor cultural ao invés de ser o gerente de marketing. Primeiro porque eu ia estar lidando com uma coisa muito mais divertida, que era a cultura, que me chamava atenção na época. Já não pensava mais em meio ambiente como propósito, foi surgir anos depois. E segundo porque eu ia ganhar mais dinheiro, inclusive, né? Muito mais que o meu salário. E contando muita história, porque ela seria vários detalhes, o fato é que eu acabei, então, criando com outros 2 amigos uma produtora de documentários, com o objetivo de utilizar Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, 2 leis que já estavam começando a ser usadas naquela época, hoje em dia muita gente conhece, mas naquela época pouca gente conhecia. E o fato de que pouca gente conhecia era bom para nós, porque poucos produtores sabiam usar e poucas empresas sabiam como usar. E a gente, então, muito cara de pau, moleque ainda, 25, 26 anos, a gente captou milhões de reais, num prazo muito curto de tempo, né? Visita, muita reunião. Em poucos meses a gente captou 6 milhões de reais. 6 milhões de dólares, porque era o equivalente a reais, né? Então hoje seria muito mais, já seria 30 vezes isso, exatamente. Então seria 30 milhões. Era o equivalente a 6 milhões de dólares para 3 moleques lá que trabalhando com isso, eu era um deles. Bom, isso é muito legal, gostei muito. Também não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque também tem partes boas e partes ruins. Entre as partes ruins, descobri roubos, maracutaias, caixa 2, corrupção, né? E isso me incomodou demais nesse período, ao ponto que eu quis pular fora. E aí sim, chegamos concretamente ao chamado terceiro setor, quando já eu cheguei num momento que existia uma grande demanda para captadores de recursos, começaram a falar sobre isso, a gente criou rapidamente, fiz amizades e criamos uma associação, escrevi um livro, tudo muito rápido. Eu penso hoje, né, com o meu ritmo de quase 53 anos, o ritmo que aquele menino tinha de 25 era uma coisa impressionante, a gente fazia muita coisa, né? Imagina, até um livro, uma associação, mudar de emprego, conseguir tudo em poucos meses. E o fato é isso, ou seja, que de lá para cá, teve aí um períodozinho que eu também fiz um salto, trabalhei um período em governo, a convite também, governo na época do Mário Covas, o governador de São Paulo, que tinha interesse em trabalhar com questões do terceiro setor. O objetivo era a gente... Basicamente, me chamaram para organizar um programa que era colocar cybercafés nas favelas, né? Telecentros, né? Porque ainda era para colocar internet, para as pessoas poderem acessar. Foi uma experiência maravilhosa, eu achei que ia ficar 1 ano, fiquei 5, né? Vários projetos de governo que eu achei, aprendi muito de governo também. Então, quando eu falo 25 anos trabalhando no terceiro setor, na verdade é menos, né? Porque teve esse período em governo, mas esse período em governo também era relacionado com o terceiro setor, por isso que eu acabo somando tudo. Mas eu quero dizer que tem essas idas e vindas e sempre eu volto para o lugar que eu gosto mesmo, que é o terceiro setor, né? As ONGs em si, a iniciativa que não é governo, que não é empresa,
o que tem por trás, as pessoas que trabalham nesses lugares, como eu sou super apaixonado, fascinado por essas pessoas. Não que as outras não sejam, mas existe uma sensibilidade maior, efetivamente. E a ideia dessa entrevista, dessas terças-feiras, é a gente conhecer, né, justamente essa sensibilidade maior que a gente vê em cada um. Cada um tem essa conexão muito clara entre o que faz hoje e o jovem que foi, ou a criança que foi lá atrás. Às vezes não exatamente, não objetivamente, como é o meu caso, inclusive, mas sempre tem algo, né? Sempre tem algo, um fio que vai puxando a gente, né? Esse fio, como eu disse, que foi me puxando, tem muito nesse sentido, de imaginar essa... primeiro, uma sensação de gratidão, de querer retribuir, né, esse grande presente que eu ganhei, que foi uma escola privada, e eu como bolsista, e isso veio naturalmente desejo de retribuir. Eu não sei de onde tira, porque eu poderia simplesmente dizer assim, ok, recebi, beleza. Mas vem constantemente. Eu fui perceber isso há poucos anos atrás. Eu não consigo, não é que eu tinha 20 anos, ou 10 anos, ou 30 anos, e falava, não, porque fui bolsista, quero retribuir. Eu não tinha essa sensação, eu simplesmente fazia coisas, né? Tem um pouco até um filme desses, né, que alguém te faz um favor, você quer fazer um favor a outro. Parecia isso. Parece isso, ainda é isso. Eu sinto realmente uma gratidão, eu ia falar dívida de gratidão, mas não é uma sensação de dívida, é uma gratidão, é um desejo de retribuição que provavelmente, se eu tenho por onde eu olhar para trás, tem a ver então com essa minha escola que lá atrás me recebeu. Que não é a escola de hoje, né? Como eu falei, o ano passado, há pouco tempo, fui visitar a escola. Evidentemente, todo mundo que está lá, eu não conheço mais ninguém, fui super bem recebido, o diretor da escola me recebeu. A escola totalmente diferente também do que era. Muitos amigos meus têm seus filhos lá, então não é. Quem de fato. Não é que essa ideia de retribuição tem a ver com a escola como instituição, tem a ver com esse objetivo de gostar de lidar com essa coisa do social, de fazer mais pelos outros, de querer contribuir com os outros. É onde eu melhor me localizo, melhor me acho. E olha que eu procurei, hein? Porque eu acho que talvez diferente de você ou de muita gente, eu procurei. Eu procurei na iniciativa privada grande, né, multinacional, iniciativa privada pequena, ter meu negócio próprio, trabalhar na área cultural, trabalhar em governo. Ou seja, eu fui testando várias frentes e nenhuma delas era exatamente num lugar que eu me sentia em paz. Não vou aqui também ser simpático, agradável, dizer assim, o terceiro setor é o lugar que me define completamente. Não, também tem coisas e buracos e questões, mas entre as várias opções é a que melhor me acolheu e me acolhe, que melhor entende, consigo entender essa nossa complexidade da vida, né? Do que a gente é. Nossa, eu conseguiria ficar falando horas aqui, mas eu acho ao mesmo tempo tão estranho essa ideia de ser um entrevistador e entrevistado, tentando fazer essa costura, que também fica um pouco esquisito. Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Eu acho que eu consegui falar bastante coisa, né, das coisas que eu queria comentar. Falei bastante coisa. Poderia falar mais 2 minutinhos sobre outra coisa que não falei, que é o futuro, né? Ou talvez o futuro do passado, né? Futuro do pretérito, como se fala. Nesse processo meu, o que culminou com este ano, a decisão, né, de eu fazer essas entrevistas, e continuarei fazendo, né? O ano inteiro, no mínimo, provavelmente mais tempo. As aulas, né? O reforço da certificadora social, sendo herdeira, né, do Instituto Doar, como essa frente pela cultura de doação, enfim, tudo isso, né? Os últimos 2, 3 anos, eu já estou aqui há 7 anos aqui em Barcelona, nessa minha segunda vinda, né? São 7 anos indo para o Brasil todo ano, 2, 3 vezes até, tendo vendido muito curso online antes da pandemia, e na pandemia, mais ainda, quando eu mais vendi foi na pandemia, muita gente em casa, né? Então vendi muito curso online, não posso me queixar disso. Em paralelo, a minha vida paralela nesse aspecto teve a ver, já faz uns anos, com outras coisas. Com estar atento às pausas, estar atento ao tempo e à liberdade, focar também nessa minha vida nômade mesmo, né, de estar num país, estar no outro, né, como é que é essa vida. Os sabáticos mesmo, que eu já fiz alguns, um outro dia eu posso falar só sobre sabáticos, se alguém se interessar.
E tudo isso por uma questão de justamente encontrar minha qualidade de vida para que eu possa entregar o melhor possível para os outros, né? E uma das coisas que eu estava achando nos últimos 2 anos é que um ciclo se encerrava, que era o ciclo do terceiro setor. Eu estava achando que eu ia deixar o Instituto do Ar com meus sócios, ia tocar minha vida mais nômade mesmo, começar a vender umas mentorias específicas do Sherpa, do nomadismo, que é uma outra praia que eu comecei a atuar nesses tempos. Mas foi muito interessante que no final do ano passado surgiram coisas para mim que me fizeram perceber que não, que é o contrário. Todo esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que eu queria talvez oferecer a outros, eu estava, na verdade, nesses anos todos, oferecendo a mim mesmo, né? Trabalhando, estudando, aprendendo os processos, como são as boas pausas, como é que se vive uma vida mais livre, como é que se trabalha de forma mais consciente, e que tudo isso não era tão importante assim passar para os outros, mas era sim importante desenvolver para mim mesmo. E que eu precisava, então, como conclusão, fazer disso para mim mesmo e seguir a vida que eu quisesse. E a vida que eu queria, então, tendo essa não preocupação em ter que vender algo que eu consegui, que eu construí, que tira uma liberdade, tira um peso, né? É como as aulas gratuitas de captação. Da aula gratuita me tira um peso, porque eu falo com tanta felicidade e alegria, não estou lá querendo convencer ninguém a comprar alguma coisa. Então, essas liberdades que eu também adquiri, eu percebi que não, peraí, o meu lugar é o terceiro setor. Isso vários amigos me disseram também, né? O meu lugar é esse. A minha história se confirmou como sendo essa. Né, a raiz de tudo isso. Agora, claro, faça nesse lugar o que te vai mais prazer. Então, por exemplo, não me dá mais prazer vender curso, mas dar aula eu adoro, sempre gostei, né? Então, dê aula, né? Dá aula, né? E faço isso feliz. Não quero mais ficar falando sobre mim mesmo, ainda que eu esteja fazendo isso hoje, mas isso vai ser a exceção que vai confirmar a regra, né? Eu quero mais saber das histórias dos outros, né? Eu quero mais poder dar voz e colocar holofote na vida de pessoas que eu acho tão incríveis. Algumas que eu conheço, outras que eu quero conhecer. E ser entrevistador é uma excelente oportunidade para isso. Então, criar a ideia das entrevistas e criar esse mecanismo todo como uma forma de lidar com isso. Então, eu posso dizer que hoje, né, numa terça-feira de carnaval de 2024, eu aqui sozinho, né, falando nessa gravação para entrevistado e entrevistador juntos, né? Posso finalizar esse circuito de entrevista dizendo que este momento da minha vida é o melhor momento da minha vida. É o momento porque tem a consistência, né? A idade, inclusive a maturidade que eu quero ter, a clareza de onde eu estou, uma consciência muito clara de onde eu estou, menos preocupado com o que pode chegar no futuro, porque isso que eu tenho, eu vejo que ele vai se desenvolvendo e crescendo e ampliando, como a ideia da certificadora, como a ideia das entrevistas, das aulas. Então, realmente aquela coisa do aqui e agora, né, de a gente estar aterrado aqui, né, é muito bom nesse sentido, viver, ou estar presente, né? Eu sinto isso. E o passado como uma construção para isso aqui, né? Também não tem nenhuma nostalgia, nenhuma memória, nenhuma tristeza sobre o que foi, o que será, antes era melhor. Não, antes era uma construção para chegar aqui. Então, eu posso dizer que este modelo, essa forma, onde eu estou, né, e com isso encerro a entrevista, é o melhor lugar que eu poderia estar, justamente aqui agora, nesse exato momento, falando com você. Você vai me ver um pouco depois de eu ter sentido esse exato momento. Mas eu espero que o seu momento, o seu aqui agora me ouvindo, também seja próximo em harmonia, em tranquilidade, em serenidade, para a gente constituir esse mundo melhor que a gente quer. É isso, até a próxima terça, que com certeza vai ter alguém mais interessante do que eu, e a gente segue então nessas entrevistas todas as terças-feiras deste ano. Um grande abraço e até a próxima.